Olá, meus irmãos. Hoje vamos refletir sobre o segundo domingo e o terceiro domingo do Advento. Domingo passado, nós vimos o anúncio de João Batista. Hoje, nós vamos ver o testemunho de João Batista. Neste terceiro domingo, vamos ver que João foi enviado por Deus para dar testemunho da luz para aqueles que chegassem até ele por meio da fé. Ele não é a palavra, mas a voz que grita no deserto: aplainai os caminhos do Senhor. João Batista continua a clamar, no grito dos profetas e sábios, no clamor dos pobres e excluídos, pedindo a conversão e a novidade de vida. Só assim o Messias virá. O Messias virá na verdade e na vida, na justiça e na paz. No mundo que busca a reconciliação e o amor. Hoje vamos ler então o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 6 a 8, depois os versículos de 19 ao 28. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos chegassem até ele por meio da fé. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O testemunho de João foi assim. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Perguntaram eles. És tu Elias? Disse ele. Não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram-lhe de novo, dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários e fariseus continuaram a perguntar-lhe: como batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis. Esse é quem vem depois de mim. Eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Este diálogo passou em Betânia, além de Jordão, onde João estava batizando. Nós estamos então refletindo sobre esse terceiro domingo que vem falar sobre o testemunho de João. O testemunho de João tem duas partes. A primeira é tirada do prólogo poético do Evangelho de João, que está no capítulo 1, versículo até o versículo 18. E a segunda parte está do versículo 19 até o versículo 28. O prólogo poético de João, e como o início de uma sintonia, aí está presente tudo o que se desenvolverá depois.
Na história da fé e da teologia, é como uma mina de ouro ou diamante. Daí são retiradas as importantes reflexões sobre a Trindade e a encarnação. O prólogo é um hino da palavra que João apresenta como luz e vida de tudo. Aquilo que a palavra diz depois de se calar na contemplação do mistério. Introduz as modulações do indizível. Suas raízes estão no Antigo Testamento, naqueles cantos sobre a palavra e a sabedoria criadora, que são personificadas, e Deus é a natureza e na história. Enquanto, porém, em João 1, versículos do 6 ao 8, é sobretudo a respeito da palavra. Já continuando no versículo 19 ao 28, com seu complemento nos versículos 29 e 30, é principalmente sobre o testemunho da palavra e sua testemunha privilegiada. Os dois falam de João Batista, o primeiro, porém, no hino à palavra, o segundo, na narração da palavra. O primeiro é sobre a palavra, o segundo, sobre o testemunho e a testemunha que dão voz à palavra. João Batista é a testemunha privilegiada da palavra. Ele a espera, intui sua presença e reconhece, revela Jesus e indica aos outros. Os versículos 6 e 8 interrompem o ritmo do hino da palavra, antecipam no versículo 15 e serão desenvolvidos nos versículos de 19 ao 34. Desde sempre, a palavra estava voltada para o Pai no momento precioso da história. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, que é sua testemunha privilegiada, está em Mateus, capítulo 11, versículo 11. Haverá sempre outros homens e mulheres enviados por Deus, que a testemunharão a outros e outras. A finalidade de seu envio por parte de Deus é testemunhar. Ele é enviado para testemunhar. João Batista é a figura dos sábios e profetas que sempre e em todo lugar despertam seus irmãos e suas irmãs para a luz. Em nenhuma época e em nenhum lugar no mundo faltaram pessoas livres e iluminadas que são como que sopradas pelo vento do Espírito e como que faróis na noite escura do mundo. Sementes da palavra são lançadas em todos os povos e em todas as culturas, e em todos os âmbitos da vida e em todos os humanos corações. A finalidade do testemunho é a fé, para que todos cresçam, e em outros termos, a finalidade do testemunho é que todos reconheçam a luz da vida e entrem naquele misterioso diálogo com Deus que os conduz a viver a sua verdade. Se há uma fé explícita e articulada, como a judaica cristã, há outras expressões também genuínas da fé, que ilumina a seu modo os seres humanos. Não fosse assim, não teriam vida, mas apenas crepúsculos, sombra e treva, símbolos e pastores da morte. Testemunha é aquela que viu, recorda e conta. O testemunho é uma experiência de vida que se torna palavra e é comunicada a outros. Tendo visto guardado no coração e vivendo a palavra,
a testemunha a proclama aos outros para que a palavra não caia no esquecimento, pois ela é a vida de tudo e de todos. Não são só algumas pessoas e alguns grupos privilegiados possuem a palavra. Todo ser humano tem como dom do alto a luz da palavra. Todo ser humano, a despeito de não a ouvir ou de não a aceitá-la, é feita para ela, porque feito dela e por ela. A expressão que vem ao mundo não se refere a ser humano. É inútil dizer que o ser humano vem ao mundo, mas a palavra que é luz e vida. A palavra que está voltada para o Pai vem ao mundo como vida e luz. Antes da promessa feita a Abraão e da vinda inexcedível do Messias, a palavra está entre os homens e as mulheres como sabedoria que os inspira a buscar e fazer o bem, iluminando as suas mentes, liberando os seus corações. João confessa dizer testemunho à realidade que conhece, sem cair na tentação de negá-la. Seu autotestemunho começa com 3 nãos. É importante para definir a própria identidade, saber aquilo que não se é. Ele não é o Cristo, não é Elias, não é o profeta, não é o Cristo. Como o povo perguntava, não é Elias, pai dos profetas, esperando para antes da vinda do Senhor, para converter o povo. Por isso os judeus o esperavam ainda hoje. Perguntaram novamente sobre quem é, ele agora responde positivamente: eu, vós. As 2 primeiras palavras da resposta são muito significativas. Ele não diz eu sou. Essa expressão, no 4º evangelho, é reservada a Jesus e remete à revelação do nome de Deus no Antigo Testamento. Mas, diferentemente das nossas traduções que não atentam a esse detalhe, diz eu, vós. A sua identidade é ser voz que grita a palavra da qual é testemunha. Ele, de um lado, empresta sua voz à esperança de Israel e de toda a humanidade. Por outro lado, aquele que é a palavra. João não é a palavra, João é a voz. A palavra é Jesus. Voz que se identifica com a voz do livro da Consolação de Isaías. A voz prepara o caminho do Senhor, pelo qual nós vamos a Ele, e a Ele vem a nós. O caminho de Deus é diferente do nosso. O caminho da liberdade, Deus passa através da verdade e da justiça. Quem não tem sede de liberdade, verdade e justiça, trinômio indivisível como o pulmão, o coração e o cérebro, não conhece nem Deus, nem o ser humano. João Batista, com o seu batismo, prepara o batismo para o Messias. O Messias batizará no Espírito, enquanto o batismo de João exprime o nosso desejo de conversão e de vida nova. O batismo de Jesus nos comunica o próprio dom do Espírito, Criador desta vida nova em nós.
Aquele que vem é uma das características do Senhor. Vamos a Ele, porque Ele vem a nós. Ao dizer que Ele não é digno de desamarrar as sandálias de Jesus, João está insistindo na superioridade daquele que vem. João, como Israel é esposa, cujo único esposo é o Messias, que ninguém está em condição de substituir. Tudo isso aconteceu em Betânia, para além Jordão, o rio que marca os confins da terra prometida. O batismo de João ainda está fora da terra prometida. É preciso passar por ele, como os escravos hebreus passaram pelo Mar Vermelho, pelo Jordão, como um novo êxodo. O batismo de João conduz às portas da vida e da liberdade, mas estas só serão dadas por Jesus, o Messias, o profeta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Boa celebração para você. Terminamos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.